E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui, dessa vez para falar de Criciúma e Bahia, partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, lá no Heriberto Rilse, e deu bom pro esquadrão, viu? 2-0 pro Bahia, vaga garantida nas oitavas da Copa do Brasil e 3,5 milhões de reais embolsados. Não que faça muita diferença também, afinal a gente sabe que o Bahia hoje está em outro patamar financeiro. Mas antes da gente começar a falar sobre essa partida, aproveita, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha com aquele seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro, afinal estamos falando de tudo sobre o futebol baiano por aqui. Já começando a falar sobre a partida, começando do começo, né, pela escalação do técnico Rogério Ceni. Havia muita expectativa de que ele mantivesse, né, o time que vem de 4 triunfos consecutivos, né, são 4 partidas repetindo a mesma escalação, mas dessa vez não foi possível. O Everaldo foi diagnosticado com uma fratura na costela e desfalcou o time na partida desta quinta-feira. Então entrou no lugar dele o Rafael Ratão. E aí foi uma novidade interessante, né? Porque o Rafael Ratão não aparecia entre os 11 desde março, né? Um jogador que tem sido pouco oportunizado, principalmente no time titular, nas chances que ganhou de março para cá, né? Nesse hiato em que ele não aparece na equipe principal, na equipe titular do Bahia, ele teve pouco mais de 90 minutos em campo, né? Então é pouca rodagem para o camisa 21 de fato, uma grande oportunidade para ele num jogo de Copa, num jogo que vale classificação, de mostrar seu futebol. Então já abri os olhos, né? Já fiquei atento para a atuação do Rafael Ratão nessa partida, porque seria importante para ele agarrar essa oportunidade que ele ganhou muito em função do gol marcado contra o Botafogo, né? O gol que valeu o triunfo lá no Nilton Santos. O Cuesta ali no banco também foi desfalque, né? Tava com desconforto no joelho. Vamos ver como é que vai ficar a situação do zagueiro aí para as próximas partidas. Agora falando do jogo propriamente dito, a partida começou como já era de se esperar, né? Um Criciúma tentando abafar o Bahia, logo na saída de bola, lança uma bola lá na frente, tenta jogar na área também, fazer aquele abafa inicial, mas o Bahia sofre um susto que acaba até sendo positivo, né? Porque nessa primeira jogada do Criciúma há um pedido de pênalti. O Rafael Ratão acaba se precipitando dentro da área defensiva, derruba o jogador do Criciúma e o Rafael Claus é chamado para a cabine para revisar a jogada. Porém, quando ele chega na cabine para ver o lance, a equipe ali do VAR percebe que o lance na verdade estava impedido. Então, uma chamada completamente desnecessária que durou aí poucos segundos, mas acredito que tenha sido o suficiente para que o Bahia percebesse, né, a estratégia do Criciúma de esticar essas bolas, de fazer o jogo ficar rápido, o jogo ficar elétrico, e o Bahia conseguiu controlar um pouco mais as ações, né? O Criciúma não conseguiu fazer tanto assim nesses primeiros 15 minutos iniciais. Inclusive, logo depois dessa barreira dos 15, aí o Bahia conseguiu ter seu melhor momento dentro da partida, né? Porque teve boas oportunidades com o Tassiano cruzando uma bola ali que quase traiu o goleiro, ele conseguiu desviar para a linha de fundo, depois o Cauli tentou de fora, teve uma chance também cara a cara com o goleiro, mas o Gustavo com o pé conseguiu salvar essa bola aí de muito perigo do esquadrão. Só que esse momento de domínio, né, de mais volume do Bahia não durou muito. Já aos 30, o jogo começa a ficar aberto novamente, as duas equipes tendo oportunidades, quando surge o segundo susto sofrido pelo Bahia nessa partida. Não foram poucos, viu? Já te adianto isso. E dessa vez foi o Felipe Viseu que marcou de cabeça, né, um bom cruzamento para a área ali, conseguiu se antecipar à zaga do Bahia e fez de cabeça o que seria o 1-0 para o Criciúma, empatando o placar agregado, mas o Felipe Viseu estava nitidamente adiantado, né? O lance foi para o VAR para traçar as linhas ali, mas no momento em que se traça a linha da zaga tricolor, já dá para perceber que o atacante Carvoeiro está à frente e que o lance de nada valeria, né? Então, seguiu 0-0 no placar, as equipes foram para o intervalo, inclusive o Everton Ribeiro na entrevista ali, né, antes de descer para o vestiário, falou que o time precisava de um pouco mais de tranquilidade, de um pouco mais de cuidado, para que não acontecesse com essa partida algo que aconteceu, por exemplo, contra o Caxias, né, que o Bahia era muito superior tecnicamente e acabou vacilando, né, levando o jogo a banho-maria, e isso custou caro no fim, porque o time foi para os pênaltis, e aí você sabe como é, né? Aquela loteria, entre aspas, né? Existe muito estudo, existe muito treino por trás disso, mas é claro que a situação fica muito mais parelha quando a decisão vai para a marca da cal. Bahia voltou para o intervalo e o Criciúma tentou repetir um pouquinho daquele abafa dos minutos iniciais, mas também durou muito pouco, cerca de 5 minutos ali para o Bahia conseguir recuperar ali uma certa segurança, um certo conforto dentro da partida, até o terceiro susto, né? Porque o Arias
numa disputa de bola ali na linha de fundo, já dentro da grande área, acabou desviando a bola com o joelho, meio com a barriga ali, e o árbitro Rafael Claus marcou o pênalti, ele identificou um toque de mão. O Heriberto Hilse, todo o estádio foi a loucura, né? Incendiou o estádio, todo mundo com a marcação desse pênalti, mas rapidamente o Claus foi chamado para a cabine, reviu o lance em poucos segundos, tirou o pênalti do Criciúma, né? Então o jogo seguiu dessa forma, partida bastante aberta, com chances dos dois lados, também não foram tantas chances assim, né? As equipes custaram a assustar os goleiros adversários, mas os dois times criando aí mais ou menos na mesma quantidade, na mesma qualidade de oportunidades. Até que vem o quarto susto do Criciúma, né? O Mateuzinho trabalha uma bola ali, ela chega no meio da zaga tricolor que se embola e a bola acaba sobrando para o Éder, né? O ítalo brasileiro, né? Que jogou no São Paulo, jogou na Itália, defendeu a seleção da Azurra em Eurocopa, inclusive, ele sai na cara do Marcos Felipe, né? Tenta driblar, mas o Marcos Felipe muito bem consegue dar um toquinho na bola ali que bagunça todo o plano ali do Éder, ele tenta tocar atrás para o Bolazier, mas o Bolazier preferiu simular uma penalidade que não existiu de maneira nenhuma e o lance continuou, né? Foi a melhor oportunidade do Criciúma na partida, o Éder teve a chance cara a cara, preferiu ali o drible, uma coisa um pouco mais requintada, acabou não sendo a decisão mais prudente, mas com certeza a decisão mais feliz para o torcedor tricolor, afinal o Marcos Felipe estava ligado no lance. E pouco depois disso, o Rafael Ratão deixa a partida. E aqui eu aproveito para comentar que ele fez uma partida realmente abaixo, né? Havia uma expectativa da minha parte, né? Acredito que a torcida tricolor talvez não estivesse com toda essa expectativa de ver um Rafael Ratão um pouco mais participativo, quem sabe até decisivo nesse jogo, chamando a responsabilidade. Ele de fato criou algumas jogadas, né? Tem uma bola que ele rola atrás ali para a chegada do Cauli, mas que não se concretiza em uma grande jogada, né? Em um gol, em um momento mais impactante. O Rafael Ratão tentou até, mas pouco fez, né? Não foi uma grande partida do camisa 21, acho que ele deixou escorrer pelos dedos aí essa oportunidade que foi dada pelo técnico Rogério Ceni. E chega o quinto susto da partida, mais uma vez para o Criciúma, dessa vez um lance de bola rolando, né? O cruzamento vem na área, o Mateuzinho ajeita de cabeça pro Bolazier, ele tenta ali meio que chutar e no bate-rebate ela sobra novamente pro Mateuzinho, que empurra a bola para a rede. O Heriberto Hilse vai à loucura mais uma vez, só que novamente o lance está impedido. Então, 5 sustos que o Bahia permitiu para o tricolor carvoeiro nessa partida, 2 impedimentos aí, teve 2 pedidos de pênalti também, então realmente não foi o jogo mais tranquilo. Aquele torcedor pessimista do Bahia se viu até os 40 e poucos minutos aí bastante assustado, né, com medo de ver repetir o cenário que aconteceu contra o Caxias, né, que o jogo foi para os pênaltis, que a situação ficou bastante arriscada, sem nenhuma necessidade, mas aí o Rogério fez a mudança que colocou o Bahia nas oitavas de final. Uma substituição tripla e que me agradou bastante desde o momento que a plaquinha subiu. E agora parece até fácil, né? Engenheiro de obra pronta, mas eu estava desde o começo do segundo tempo aqui pensando, coloca o Depena no jogo, coloca o Depena no jogo. Porque é um jogador bastante sóbrio, é um jogador bastante constante, regular, e ele mais uma vez provou isso, né? Parece que sente muito pouco o peso das partidas, né? Por exemplo, naquele jogo contra o Botafogo, o Arthur mexe no time, bota o Botafogo todo para frente para tentar fazer uma abafa contra o Bahia. Poderia ser um momento ali que o time ia sentir um pouco mais dessa pressão, mas o Carlos Depena estava atento, bastante pleno na partida para encontrar aquele passe maravilhoso para o Rafael Ratão. Então, acho que é um jogador que consegue tirar bons coelhos da cartola e essas oportunidades precisavam aparecer um pouco mais, né? O Quarteto Mágico teve pouco dessas chances na partida, né? Se a gente for falar, o Everton Ribeiro praticamente não teve oportunidades no jogo, o Cauli, nas chances que teve, acabou desperdiçando, o Jean Lucas não foi feliz na finalização, no momento em que teve uma oportunidade também de concluir a gol, então estava faltando ainda alguma coisa, um toque mais açucarado ou quem sabe uma finalização um pouco mais caprichosa para o Bahia conseguir chegar ao gol que praticamente selaria, né, essa classificação. E é claro que veio com a ajuda do Depena, né, mas sem perder o fio da meada sobre essa substituição. Foi uma substituição tripla, entrou o Depena, o Rezende e o Biel no lugar do Everton Ribeiro, também do Caio Alexandre e do Tassiano, né. A partir dali sinto que o time melhorou sim e logo de cara a gente viu o efeito disso, né, por mais que o Criciúma ainda tivesse
tentando ter o domínio do jogo, jogou algumas bolas na área com algum perigo, mas no primeiro ataque que o Bahia teve depois dessas substituições, a bola sobrou para o Depena, depois do passe do Biel, e ele carimbou o fundo da rede do Criciúma, 1-0 para o Bahia. A partir dali, a fatura já estava liquidada, né? Já estamos nos 40 e tantos do segundo tempo. O Criciúma dificilmente conseguiria fazer 2 gols para reverter essa situação. Até tentou novamente, chegando com bolas na área, mas sem levar muito perigo para o gol do Marcos Felipe. E mais uma vez, em um contra-ataque, Depena deu uma ajeitadinha ali de cabeça para o Jean Lucas marcar um belo gol, segundo gol do Bahia na partida, carimbando de vez a classificação do Bahia para as oitavas de final. Mas eu ressalto, nesse jogo o Bahia teve mais sorte que juízo, viu? Parecia que o time estava ali na terceira marcha. Isso até me surpreendeu, porque você via o Bahia, né, vindo de um hiato longo no calendário, sem jogos. Eu imaginava que o time poderia se impor um pouco mais fisicamente, né, buscar um pouco mais, querer um pouco mais. E só consigo pensar que isso não aconteceu em função do jogo da Copa do Nordeste neste domingo contra o CRB, semifinal na Arena Fonte Nova. Então, por já ter uma vantagem construída, o Bahia talvez tenha tentado administrar mais esse resultado lá no Heriberto Rilse, mas isso quase custou caro, viu? Estamos falando aí de 2 penalidades que quase foram marcadas, de 2 gols impedidos, de uma jogada cara a cara com o goleiro, de um atacante que dificilmente perde essas oportunidades. Então o Criciúma teve chances de sair do Heriberto Rilse, pelo menos aí com uma vantagem de 1 gol de diferença, com uma vitória magra para levar o jogo para os pênaltis, mas a sorte estava do lado do Bahia, e futebol também tem sorte, também tem que contar com a sorte, todo jogador, todo treinador. Dessa vez ela sorriu para Rogério Ceni e companhia. O Bahia está nas oitavas da Copa do Brasil e tem tudo, inclusive, para continuar caminhando bem na competição. A gente já percebeu, principalmente nesses últimos jogos, que o time de Ceni é bastante coeso, muito bem entrosado. Eu ainda tinha ressalva de entender como esse time funcionaria quando não conseguisse jogar com os 11 iniciais, né, que vinham nessa sequência formidável de 4 triunfos seguidos, porque me parecia um time que crescia muito pelo entrosamento, pelo conjunto, e a ausência de uma única peça já me colocava um pé atrás de saber como esse conjunto funcionaria com um novo membro, né? E realmente a entrada do Ratão pode ter feito cair um pouco o desempenho ofensivo do Bahia, mas acho que também não passa tanto assim por ele. É mais uma questão de funcionar a orquestra como um todo, né? Todos já estavam muito entrosados e talvez o Ratão não tenha conseguido logo de cara acompanhar esse ritmo, né? E contribuir da melhor forma possível na partida contra o Criciúma. Mesmo assim, ficou tranquilo para o Bahia, 2-0 no placar. Você, torcedor tricolor que caiu aqui de paraquedas, deve ter pensado que foi um jogo tranquilo. Se você não assistiu a partida, é claro, deve ter sido um jogo tranquilo, 2-0, mas não foi muito bem assim não, viu? Bahia correu riscos lá em Santa Catarina, mas volta com a vaga na bagagem. Meus amigos, fico por aqui. Muito obrigado por você por ter assistido esse vídeo. Já aproveita, novamente fica aqui o pedido. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Passa aí para todos os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo, que a gente volta qualquer hora falando um pouquinho mais de futebol baiano ou de futebol nacional, internacional, qualquer coisa que der na telha aí. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.